Boa noite, pessoal. Nós terminamos há um pouco mais de uma hora a nossa aula. Vim para casa, fiz algumas coisas que eu tinha que fazer. Já gravei um videozinho acerca do mapa. Gravei um videozinho sobre o direito subjetivo e o direito objetivo, que eu vi que tinha algumas perguntas antes mesmo da seleção da mediadora, da Cris, para nós. E como amanhã ela já vai estar postando, eu resolvi vir e respondendo os questionamentos que vocês têm, porque eu preciso saber sobre o que é, sobre a aula que vocês estão com algum tipo de dúvida, tá? Então, eu vou estar lendo, são 3 páginas de questões, eu vou estar lendo e logo em seguida eu vou estar respondendo para vocês. Inclusive, eu tô aqui abrindo o nosso slide da aula para ir ajudando nos questionamentos e eu até falar para vocês os slides que estão, para que vocês entendam, ok? Há pouco mais de uns 10 minutos eu gravei um videozinho sobre direito objetivo e direito subjetivo. Então, sempre que for tratar de direito objetivo e direito subjetivo, eu vou pular a questão até para uma circunstância de a gente delinear outras coisas, já que eu tenho um vidinho só sobre isso. Se vocês não entenderam, eu peço que vocês leiam o livro de vocês e posteriormente vocês lerem o livro, vocês novamente vejam a explicação para que vocês entendam, ok? Então, as primeiras perguntas foi justamente sobre direito objetivo e direito subjetivo, que foi a Sandra Moraes, de Balneário Camboriú. Amo a sua cidade, Sandra. E Evelyn Monteiro Rodrigues, de Itaboraí, do Rio de Janeiro. Então, as duas estavam perguntando. Acho que o objetivo é pelas normas, subjetivo pela conduta individual. Objetivo qualifica somente patrimônio da empresa, subjetivo contrai obrigações de adquirir direitos. Na verdade, não. Na verdade, aqui, o direito objetivo é a norma, é a lei que a gente tem. Então, sempre que a gente trata de uma lei, de uma norma, por exemplo, Código Civil. Código Civil é uma norma, é um direito objetivo. Lá dentro do Código Civil, nós temos o direito ao nome, nós temos o direito ao casamento, temos o direito à propriedade, temos uma série de regulamentação. Então, aquilo que está lá regulamentado dentro de uma norma de direito objetivo pode se transformar no direito subjetivo, igual o exemplo que eu dei do direito ao nome para vocês em sala de aula, na nossa aula ao vivo, ok? Aí o Reni Marcelo Velasco, de Autônia, foi a resposta que eu respondi, né? Ele fez uma pergunta que eu respondi dentro da sala de aula e ele falou, mas quando a empresa é intelectual, eu não entendi, Reni. Então, eu peço que você explique novamente o que você quis perguntar aqui, porque eu não entendi o que você quis dizer quando a empresa é intelectual, tá? Então, eu peço que você explique para que eu entenda, tá bom? A Evelyn Monteiro Rodrigues, também, né, de novo, do Rio de Janeiro, Itaboraí. Objetivo qualifica somente patrimônio da empresa, subjetivo contrai obrigações de adquirir direitos. Não, aqui quando a gente fala de direito objetivo é uma situação, direito subjetivo é outro, tá? Lembre-se de assistir o vidinho. A Vanessa Seron Maranho, de Maringá. No caso de denominação, é necessário sempre estar a área do exercício? Na verdade, é aconselhável. A lei, ela fala que a denominação é formada por uma expressão, uma denominação, e posteriormente o exercício da atividade, empresa têxtil, né, representações comerciais e assim por diante, tá? Então, deve ser aconselhado. Por que eu preciso dessa identificação? Até para saber sobre o que trata a empresa, né? Qual é o objeto daquela empresa, tá bom? A Evelyn Roberta Pinheiro, de Pato Branco. Poderia explicar por que de um funcionário público, um militar, não poder ter uma empresa? Na verdade, a Evelyn, é a lei que proíbe. Por que a lei proíbe? Porque geralmente as pessoas que são funcionárias públicas, elas têm alguns acessos e algumas vantagens de ter esses acessos. Então, para que elas não se utilizem disso, a lei vem e proíbe. Então, é uma proibição legal. Eu só expliquei o que o legislador tentou evitar. Imagina um promotor de justiça numa cidade pequena tendo um comércio. Então, é muito fácil dele se utilizar da função dele para ele ter privilégio. Então, é por isso que, geralmente, a lei impede que funcionários públicos, em alguns cargos e algumas situações, o sujeito
venha a praticar atividade empresarial, ok? Então, é uma proibição legal, tá? A Marinara Ribeiro de Souza. Quais são as características do contrato social e estatuto social? As características, na verdade, são muito próximos. A diferença é a nomenclatura e vai depender de ser uma sociedade de pessoas, se é uma sociedade de capital, né, formado por ações e assim por diante. Então, as características, praticamente o que tem no contrato social tem que ter no estatuto social, que é toda a divisão patrimonial, toda a situação de deveres e obrigações, como que se faz na possível dissolução dessa sociedade. Então, tudo isso vai estar ali, mas tem que se verificar se o tipo societário exige que o ato que realiza a empresa, que inicia a empresa, seja um estatuto ou um contrato social. É isso que vai diferenciar. Então, lembre-se sempre, eu vou precisar primeiro, para ter o NIRI, né? Vou precisar primeiro realizar o registro desse ato constitutivo dentro dos órgãos que são órgãos competentes, seja junta comercial, seja cartório de registro de pessoas jurídicas, para posteriormente, tá? Posteriormente, eu fazia o registro na Receita Federal do CNPJ, porque é um enquadramento tributário que o CNPJ ele qualifica essa empresa, ok? O Lucas Fonseca Calisto, de Formiga, Minas Gerais. O que acontece com empresas que não possuem inscrição estadual ou municipal? Isso depende do tipo de atividade da empresa. Existem empresas que não precisam, que não têm a necessidade legal, né? Porque é a lei que exige que determinadas empresas tenham inscrição estadual ou inscrição municipal, que a necessidade, ele não possui a necessidade legal de estar realizando, né, esse registro, esse número. Então, algumas empresas não possuem essa necessidade legal, ok? A Vanessa Seron Maranho, né, de Maringá, ela vem que a inscrição estadual e municipal são obrigatórias, ou só uma é suficiente, ou existem regras específicas para inscrição. Existem regras específicas, tá? Como eu falei anteriormente, vai depender da espécie de empresa e assim por diante. Raquel Ferreira de Souza, ainda com dúvidas sobre o empresário individual e Eireli, né? Eireli Limitada. Primeiro, empresário individual é uma figura empresarial, Eireli é uma figura empresarial, microempreendedor é uma figura empresarial, que EPPs, MEIs, são figuras empresariais, algumas com enquadramento num sistema tributário mais simples, que é o Simples Nacional. Mas o que você tem que saber é que o empresário individual e a Eireli não necessariamente precisa ser só limitado, tá? O empresário individual sempre vai ser um empresário individual por si só, ele não tem um enquadramento societário, tá bom? Já a Eireli, ele tem esse enquadramento societário, porque ele é uma empresa. Então, sempre que eu tiver uma denominação ou uma firma que tenha ao final Eireli, ela vai ser Eireli, tá? Então, eu preciso saber qual a dúvida que você está necessariamente. Peço que você leia o nosso livro, procure o nosso livro, e se você não conseguir tirar essa dúvida, que você nos procure e faça uma pergunta mais específica, tá bom? Gabriel Sebastião Fiuza, de Guarapuava. Gabriel, um empresário com a natureza de prestação de serviço com o CNPJ, mas sem IE, consegue emitir nota fiscal? É o que eu falei para você, depende da prestação de serviço dele, ok? Porque dependendo da prestação de serviço, não é nem necessário que ele tenha a inscrição estadual ou a inscrição municipal. Então, somente dependendo da atividade, do ramo de atividade, e se for exigido no ramo de atividade dele isso, aí eu posso ter essa exigência de inscrição municipal ou estadual para que ele emita a nota fiscal, tá? Que é a nota fiscal eletrônica. Carla Priscila Alves Moura, de Paraíso do Tocantins, em Tocantins. Então, sendo assim, o agricultor tem a opção de ser ou não empresário? Na verdade, o agricultor tem a opção de registrar ou não. A diferença é que se ele tem uma empresa,
ele vai responder pela empresa. A responsabilidade dele vai ser limitada de acordo com aquilo que está na empresa. Se ele não faz a inscrição no órgão necessário, o que acontece? Ele vai responder individualmente na pessoa física dele. Então pode trazer algum problema para ele e para o patrimônio, porque daí ele vai atingir diretamente a pessoa física e o patrimônio, tá bom? Vitória Dorcas Rosa de Menezes. Quem é concursado do governo pode ser empresário? Não, porque é funcionário público. Eu tenho impedimentos na lei, que é o Estatuto do Servidor Público, que traz. Lá no nosso livro tem a lei, tem o artigo. Peço que vocês entrem lá no site do Planalto, lá em nossas aulas conceituais. Eu ensinei vocês a entrarem no site do Planalto para entrar na Constituição Federal. Entrem, procurem a lei, procurem o artigo e leiam para vocês entenderem quais situações, por que isso acontece, tá bom? Um agricultor pode ser empresário? Já respondi na resposta da Carla, tá, Milena? Uma resposta atrás. Alexandre Felipe de Oliveira, se eu não entendi errado direito subjetivo, você tem a opção de executar a lei. Exemplo, seria processar alguém que deve ou não. Exatamente isso. Alexandre Felipe de Oliveira, de Andradina de São Paulo. Você tem a opção, você tem essa possibilidade, essa aptidão, ok? Thalia Gabriela Chechelac, de São José dos Pinhais. Como separamos as responsabilidades de cada sócio? Isso vai depender da sua sociedade. Depende. Se você vai querer ter uma responsabilidade limitada, a gente tem sociedades que têm responsabilidade limitada, responsabilidade ilimitada e responsabilidade mista, tá? Tem que depender porque, por exemplo, existem sociedades que no contrato social, o sócio que é sócio-gerente, ele tem uma responsabilidade ilimitada porque ele é o sócio-gerente. Então, ele responde de forma ilimitada porque ele tem atos de decisão dentro da empresa, ao contrário daquele que não é sócio-gerente, tá bom? Então, isso depende na formação da sua sociedade, como vai ser o contrato que você vai realizar com o seu sócio, e você pode adquirir a forma de responsabilidade que você quer ali no momento, dependendo do tipo societário também, ok? Dandara Ellen Rosa Munaldi, de Cariacica, Espírito Santo. Esse exemplo de direito subjetivo estaria certo? Se uma pessoa te deve um valor em dinheiro, a lei te concede o direito de cobrar a dívida por meio de um processo judicial e execução. Isso mesmo. É isso mesmo. Dandara Ellen Rosa Munaldi. Rosa Munaldi deve ser minha parente ainda, né? Rafaela Wiltholder, eu acho que é isso, tá? De Lajeado, Rio Grande do Sul. O direito subjetivo estaria ligado às fontes secundárias e o direito objetivo às fontes primárias. Nem sempre, porque na verdade o direito subjetivo ele nasce de lei e lei é fonte primária, tá bom? Vanessa Seron Maranhão, ou seja, o objetivo você precisa cumprir e o subjetivo você tem o poder de escolha, seria isso? É o poder de escolha, mas o objetivo é a lei, não é que você precisa cumprir, porque o subjetivo ele nasce da lei, é o direito que você tem de cobrar, tá? Uma dívida, por exemplo, ele já nasceu da lei, só que o objetivo é a própria lei, tá bom? Wellington Alves de Jesus, de Marília, São Paulo. Meu pai tem uma empresa individual, porém é jurídico. Isso está correto? Eu não entendi a pergunta. Ele é jurídico, é advogado? É isso que você está falando? Eu não entendi. Eu preciso que você explique qual é a atividade realizada, como que é que se realiza essa empresa individual, tá bom? Reni Marcelo Velasco, de Autônia. Por que é tão alta a carga tributária de uma empresa intelectual? Eu não entendi também. Empresa intelectual, a empresa de natureza intelectual é a mesma carga tributária. Todo mundo paga a mesma carga tributária. O que diferencia de carga tributária deixa eu ver se eu consigo te explicar. A carga tributária entre pessoa jurídica e pessoa física. Aqui há uma diferença de carga tributária, mas a empresa intelectual paga a carga tributária que todos pagam, tá? E os impostos que todos pagam, mesmo daqueles de bens de consumo, de produção e circulação de bens de consumo, tá bom? Luan Bruno Nalati, de Campinas.
passa de sujeito, costume, para o objetivo, obrigatório, certo? Não, porque o subjetivo não é costume, tá? É uma faculdade de você fazer aquele direito que você tem, de você exigir aquele direito que você tem. Lúcio Linhares da Silva Almeida, Trairi, Ceará. Se eu me formar em gestão financeira e abrir minha própria empresa de consultoria, será considerado uma atividade empresarial? Não, porque é prestação de serviço intelectual. Depende da forma que você vai trabalhar, né? Mas se é uma prestação de serviço intelectual, ele vai entrar lá no parágrafo único. E se você se formar, não, você vai se formar. Eu tenho certeza, a gente só não consegue aquilo que a gente não quer. Amanda Caterine Soares Ribeiro Barros. Mesmo lendo e assistindo antes sobre esta aula, tive dificuldade em entender sobre EMP individual e EIRELI. Bom, empresário individual é uma coisa e EIRELI é outra. Quando a gente fala de empresário individual, é o sujeito que age por si só, em seu nome, e ele não abre uma empresa. A EIRELI é uma empresa que você abre no seu próprio nome e é diferenciado. Por quê? Porque você tem uma personalidade jurídica, você tem uma responsabilidade limitada ao valor integralizado. Lembrando que a EIRELI, eu só posso existir a EIRELI desde que o capital social dela não seja inferior a 100 salários mínimos. Então, tem uma série de requisitos para você enquadrar. Se você é um empresário em que o capital social que você quer ter dentro da sua empresa, ele é inferior a 100 salários mínimos, então ele não se enquadra em EIRELI, ele vai ficar como empresário individual, ok? E tem essas diferenciações, tá bom? Poderia comentar, desculpa, é o Reni novamente. Reni, tô gostando de ver, hein, Reni? Você tá fazendo ótimas participações e perguntas bem pertinentes. Poderia comentar novamente sobre ME, tenho uma ME e de cunho intelectual e respondo em PJ. ME é microempresa, tá? Microempresa não é empresário individual, é diferente. ME, ela é um enquadramento empresarial que vai te dar a possibilidade de estar dentro do Simples Nacional, que é uma formatação de sistema tributário para recolhimento tributário mais simplificado e menos burocrático do que o normal. E para estar no ME, nós vamos estudar na aula que vem que há critérios objetivos de faturamento, ok? A aula que vem a gente fala de ME, tá? Mike Nicolau dos Santos, Itaperuçu, Paraná. Se ela pudesse usar um exemplo explicando essa parte da confusão de patrimônios no empresário individual e por que isso não ocorreu na EIRELI, seria ótimo, tá? Primeiro eu vou voltar ali na pergunta do Reni, porque eu acho que agora eu entendi o que ele alcançou, e depois eu volto aqui em você, Nicolas. ME não é formatação societária de sócia, de sociedade comercial, empresarial, tá? ME é simplesmente para esse enquadramento de ser uma microempresa. E por quê? Porque é uma microempresa que está direcionada em um certo patamar de faturamento que existe dentro da empresa, tá? E agora, voltando à pergunta do Nicolas, o que é o empresário individual? O empresário individual, eu não tenho a divisão do meu patrimônio empresário individual com o meu patrimônio pessoa física, pessoa natural. Então, por isso que ocorre como eu não tenho uma personalidade jurídica diferenciada, ocorre uma confusão, porque eu tenho a minha personalidade jurídica, que é a minha personalidade jurídica de Letícia Carla Batista Rosa, pessoa física, pessoa natural. E eu não tenho a pessoa jurídica, que é a personalidade da pessoa jurídica. Então, eu tenho uma confusão patrimonial da minha empresa individual com os meus bens individuais de pessoa natural, pessoa física, tá? Já na empresa individual, isso não ocorre. Por que não ocorre? Porque eu integralizo o valor do capital social. Integralizando o valor do capital social, eu vou responder somente na medida que alcance aquele capital social. Não atinge o meu patrimônio individual. Eu não vou atingir meu patrimônio individual justamente por causa disso, porque eu não tenho uma confusão patrimonial, ok? Por isso que o que vai cair, qualquer dívida, qualquer credor, vai recair sobre os bens da empresa e não o bem da pessoa física, pessoa natural, ok?
Regina de Fátima Berenda, Curitiba Centro. O juiz pode empresariar? Não, porque o juiz ele é um funcionário público, tá, gente? Lembre-se sempre, se é um funcionário público não dá. Reni Marcelo Velasco. Penso que, se for para algo de prestação de serviço público, prefeitura, acho que sim. Não entendi, porque o juiz ele já presta o serviço público dele, né? Na função, no exercício da função dele. O único cargo que ele pode acumular, né, juiz, promotor, o único cargo que pode acumular é o cargo de professor, é o cargo de magistério, desde que não coincida com os horários de trabalho dele, tá bom? Reni Marcelo Velasco, autônoma, o Reni de novo. A menos que ele exerça a função para entidade pública e de cunho intelectual. Ele pode ter, posteriormente, uma empresa de cunho intelectual porque não tem função empresária, porque o lucro não é o primeiro objetivo, o lucro ele vem decorrente da prestação do serviço intelectual, ok? É a mesma coisa que o advogado. O advogado, qual é o objeto da conduta dele? É prestar serviço de advocacia. Prestando serviço de advocacia, o que acontece? Ele tem o retorno, que é o pagamento de honorários, mas o objeto, que é o objeto final, não é só o pagamento dos honorários, mas primeiro a prestação de serviço, depois os honorários. Por isso que não são considerados empresários de serviço intelectual, tá? Quando eu falo que não são considerados empresários, isso não quer dizer que não existe uma sociedade simples. Ele não é sociedade empresária, mas existe uma sociedade simples com personalidade jurídica, com responsabilidades, obrigações que vão estar dentro de um contrato social, tá bom? O Reni de novo. Mas se o juiz abrir uma empresa para prestação de serviços em consultoria jurídica com foco em licitações, não pode, tá? Na verdade, calma aí. Se ele está exercendo a função dele, e eu já falei para vocês que não é uma sociedade empresária, então ele não é empresário, tá? Ele vai ter uma prestação de serviço intelectual. Ele sai da função, lembra-se a exceção do artigo 966 que eu li para vocês em sala de aula? Aquilo lá é uma exceção, ou seja, todos são empresários com exceção aquelas atividades. Então, se a prestação de serviço dele é de consultoria intelectual, é prestação de serviço intelectual. Então, eu não tenho uma sociedade empresária. Conseguiram entender? Laurion Roberto da Silva, mais uma empresa que realiza vendas pela internet, onde fica o ponto comercial. Site pode ser considerado ponto comercial? Na verdade, hoje há uma discussão muito grande com isso, porque o ponto comercial vai ser o endereço dela. Mesmo a empresa que é pela internet, ela tem que ter uma sede. Ela tem que ter uma sede que responda por ela. Então, o ponto comercial dela vai ser justamente nessa sede, ok? Mas há essa discussão de página na web ser considerado, de nome ser considerado, mas daí a proteção vai para marcas, patentes e etc, tá bom? Tainá Santos Bezerra, de São José do Rio Preto, São Paulo, fala para mim, por que a pessoa jurídica não é considerada empresa? Pessoa jurídica é empresa, tá? É empresa. Sempre que a gente trata de pessoa jurídica, ela é empresa. Uma coisa é pessoa jurídica, uma coisa é a personalidade jurídica. A personalidade jurídica é a aptidão que a gente adquire de ser sujeitos de direitos e obrigações. Quando eu falo em personalidade jurídica, todos nós, seres humanos, quando nascemos com vida, tornamos-nos seres dotados de personalidade jurídica, ok? Essa personalidade jurídica vai fazer com que nós possamos exercer nossos atos da vida civil como sujeito de direitos e obrigações. Além dessa personalidade jurídica, eu tenho aquilo que a gente chama de capacidade civil. A capacidade civil é quando a gente tem a capacidade de direito, é quando a gente nasce com ela, né? Então, a gente já nasceu com a capacidade de direito, mas eu tenho a capacidade de exercício, que é aquela que eu vou adquirir para determinados atos posteriormente. Por exemplo, eu só posso exercer atos da vida civil sozinha, por si só, após 18 anos, que é quando eu adquiro a maioridade civil. E a empresa, a pessoa jurídica, ela só vai adquirir a personalidade jurídica, ela só vai nascer no mundo jurídico como sujeito de direitos e obrigações quando eu pegar o ato constitutivo dela e registrar no órgão competente. Aí ele adquire personalidade jurídica. Então,
Personalidade jurídica não é a mesma coisa que pessoa jurídica, ok? Elisângela Esfredo dos Santos, de Barbacena, Minas Gerais. Firma seria o nome da pessoa física, que é a pessoa natural, e o nome fantasia seria o nome da empresa. O nome fantasia geralmente é um nome que chama atenção, que é um nome que você utiliza comercialmente, tá? Então ele não chega nem a ser a denominação dela. Firma é quando você coloca o nome da pessoa natural, pessoa física, e o nome fantasia é o nome que você exerce comercialmente, tá bom? André do Nascimento Soares, Foz do Iguaçu, Paraná. Amo sua cidade, André. Empresa social pode ser Eireli? Como assim empresa social, André? Que tipo de empresa social? Me deixa essa pergunta mais clara, mais específica, que daí eu consigo te responder. Elisângela Esfredo dos Santos, de Barbacena, novamente. E o que seria a sigla limitada? Sociedade limitada? Sim. É uma espécie societária que significa sociedade limitada, ok? É uma das mais utilizadas hoje em dia, tá bom? Vanessa Seron Maranhão, de Maringá. Na denominação, é necessário sempre estar presente em área de exercício? Vanessa, eu já respondi essa pergunta lá em cima, eu acho que foi até para você mesmo, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui hoje. Todas as perguntas que não foram repetidas, as perguntas que foram mais pertinentes, que a Cris não conseguiu responder, né? Porque vocês tiveram uma participação muito boa e eu adoro, eu quero que vocês participem. Eu respondo para vocês com mais calma. E já adianto aqui que nós vamos estar tentando marcar uma live com vocês após a última aula para a gente fazer uma revisão zona para a prova de vocês, tá bom? Na próxima aula eu aviso vocês de novo. Uma boa noite e até mais para vocês.